de forma participativa. Salmo de número 119, versículo 1 ao versículo de número 8. Leitura participativa, onde todos nós temos a oportunidade de ler um versículo. Eu estarei lendo os versículos ímpares e gostaria que a igreja fizesse a leitura dos versículos pares. Vamos lá? Salmo de número 119, cujo título é A Excelência da Lei Divina. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei que me vergonhar, render-te-ei graças com a integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, santo, bendito Senhor, a Tua palavra que é viva e poderosa está diante de nós, aonde nós já temos o privilégio de poder lê-la. A simples leitura da Tua palavra já comunica verdades ao nosso coração, pois através do Teu Santo Espírito o Senhor tem falado ao Teu povo, e pelos séculos e eras o Senhor tem ensinado e ministrado a vida de cada um. Agora é a nossa vez de ouvir do Senhor através deste texto. Que o Senhor venha revelar a Tua vontade, venha nos fortalecer segundo a graça e o cuidado do Senhor. Para isso, o Senhor tira tudo aquilo que pode tirar a nossa atenção do Senhor, remova de nós todo pensamento inquietante, remova de nós, ó Deus, tudo aquilo que venha atrapalhar a concentração na Tua palavra, mas que a nossa atenção esteja totalmente voltado para a palavra do Senhor. Tampa os nossos ouvidos aos sons externos que estão nos atrapalhando e aquieta o nosso coração com o poder suave do Teu bálsamo. Que o Senhor revele poderosamente a nossa vida e nos instrua para louvor, glória e exaltação do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, não existe maior desejo no ser humano do que o encontro com a verdadeira felicidade. Se formos avaliar as nossas vidas, nós vivemos em busca disso. Nós corremos atrás disso. Tudo que nós buscamos, seja na conquista material, seja em conquista intelectual, seja através da família, dos contatos, relacionamentos, visa exclusivamente a nossa necessidade, a nossa intenção, a nossa busca, o nosso querer em realização, em satisfação, em felicidade. Portanto, é natural que ao findar de mais um ano, como nós estejamos, possamos estar perguntando e avaliando a nossa vida no ano em que foi passado, a respeito do quão felizes nós fomos, o quão satisfeitos nós estivemos, e através então dessa satisfação e dessa realização, projetar o ano seguinte. Caminhamos nisso. Você pode não estar pensando na palavra felicidade de imediato, mas eu sei que quando você faz uma retrospectiva, você vai buscar os momentos que foram bons. E quando você vai fazer uma avaliação e uma projeção para frente, você vai buscar aquilo que é melhor para você. Na verdade, você está em busca da felicidade. Nós a almejamos, nós a queremos, nós a idealizamos em nossos planos. É o nosso maior alvo de conquista. Aquilo que o mundo chama de sucesso, na verdade, no nosso interior, nós chamamos de estado de satisfação ou de felicidade. Mas é possível encontrar a verdadeira felicidade? Essa pergunta inquieta as gerações, inquieta os sábios. E se é possível, aonde de fato ela se encontra? Aonde nós podemos encontrar? Pois bem, o objetivo nesta noite é levá-los ao encontro com a fonte máxima da realização humana. É levar a cada um de vocês para um deleite,
para um descedentar das águas refrigerantes, para experimentar e poder viver uma verdadeira felicidade e uma verdadeira satisfação. Para isso, então, nós iremos observar, analisar, estudar e meditar no maior de todos os salmos. Este não é apenas um salmo longo, de fato ele é extremamente grande na sua extensão. Ele tem 176 versículos, é o maior capítulo da Bíblia, não apenas o maior salmo. Ele também tem características interessantes. Ele foi escrito como um grande poema, e ele é dividido em 22 partes, onde cada parte contém 8 versículos específicos, e estes versículos, eles começam, cada um das partes, com uma letra do alfabeto hebraico. Então, as 22 letras do alfabeto. É como se ele começasse de A e terminasse em Z, porém com a seguinte característica: cada 8 versículos começa exatamente com a mesma letra. Então, o versículo 1 ao versículo 8 que nós lemos é uma divisão natural, onde no original começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. De 8 a 16, segunda letra, e aí sucessivamente até terminar. Este salmo supera então todos os demais salmos na sua amplitude de pensamento, na sua profundidade de estilo e na sua intensidade de fervor. Todos esses 176 versículos são para tratar de um único tema, que é a lei do Senhor, a lei de Deus. O primeiro sentido da lei do Senhor não é o sentido jurídico, não é o sentido legal da lei, do faz e não faz, mas é a expressão da vontade de Deus, é a sua presença entre nós. A palavra de Deus, então, é a única fonte total, confiável, plena, na qual nós podemos encontrar ou basear as nossas esperanças. Quando o Salmo fala da lei, ele não fala apenas do decálogo, mas ele fala da palavra viva do nosso Senhor. Nessa palavra, nós podemos então desenvolver em nossos corações a certeza de que o nosso Senhor, o nosso Pai, está sempre conosco, está agindo, mesmo quando não percebemos a sua ação. Tudo isso é apresentado neste salmo, nesta ode que louva e glorifica a palavra do nosso Senhor, ou a lei de Deus, como o salmista vai expressar. Queridos, isso é simplesmente maravilhoso. É maravilhoso. O maior de todos os salmos, ele nos convida a expressar toda a realização, a experimentar toda a realização e satisfação da graciosa palavra viva e ativa de Deus. Vejam como o salmista coloca isso e nos faz pensar sobre isso, nos encaminhando e nos direcionando no verdadeiro local da satisfação, aonde nós de fato iremos experimentar o gozo, a alegria, iremos experimentar a felicidade. Vejam, versículos 1 e versículo 2, preste atenção naquilo que é dito. Eu vou pedir o Mateus só para mudar ali, para deixar na outra imagem, é isso, para trazer os versículos. Diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho do Senhor, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. O salmista, como nós podemos perceber, pela forma como ele escreve, pela escolha das suas palavras, ele tem buscado cuidadosamente cada palavra e cada expressão, revelando um conhecimento profundo sobre o tema. E assim, guiado pelo Espírito Santo, ele começa este salmo com uma expressão que é ao mesmo tempo conhecida e enigmática: bem-aventurados. O que é ser um bem-aventurado? Geralmente nós ouvimos a expressão de que bem-aventurado é aquela pessoa que é muito feliz. Uma pessoa que está extremamente feliz é uma pessoa bem-aventurada. Essa expressão, ela não traz somente essa ideia de que a pessoa é muito feliz ou de que ela está num estado de felicidade excessiva,
mas ela traz a ideia de um encontro com a maior felicidade, com a maior realização, com a maior e melhor aventura da sua vida. Você está numa boa aventura, você é bem-aventurado. Essa é a intenção do salmista. E é interessante observar que ele escolhe essas palavras para poder iniciar esta realidade, e aqui de forma velada, não de forma explícita. Ele repreende aqueles que buscam uma vida egoísta, mesquinha e longe de Deus. Mas ao mesmo tempo, de forma aberta e explícita, ele fala da satisfação e realização sobre aqueles que se resolvem buscar a observância do caminho e da obediência a Deus. Bem-aventurado são aqueles que são irrepreensíveis do seu caminho. Bem-aventurados são aqueles que andam na lei do Senhor. Aqueles que andam na lei do Senhor, então, são as pessoas que vivem uma aventura boa, uma aventura feliz, uma aventura que vai haver descobertas que ultrapassam a realidade comum e nos trazem uma satisfação completa, uma realização completa. Meus amados, felicidade não está na riqueza deste mundo. Felicidade não está na satisfação dos nossos próprios desejos, não está na realização dos nossos sonhos. Tudo isso que o mundo apresenta como alvo da felicidade, da conquista, da realização, não nos fará felizes, não nos fará experimentar a verdadeira alegria. A verdadeira felicidade começa com um encontro pessoal e transformador com Deus vivo. É aqui que nós começamos a experimentar. Esses versículos apontam para uma necessidade única de cada um de nós. Nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos de Deus para alcançar aquilo que nós tanto almejamos e que muitas vezes nós achamos que é inalcançável: a felicidade. Nós buscamos isso. No entanto, este mesmo versículo, que é um convite para que nós experimentemos a realização plena, é também um tremendo entrave para a nossa vida. Quem pode atingir a exigência dessas palavras? Quem entre nós poderia dizer que é irrepreensível no caminho do Senhor? Quem entre nós poderia dizer que guarda as prescrições e buscam a Deus de todo o coração? Nenhum homem em sã consciência admitirá tal verdade sobre si. A felicidade e a realização estão a um passo de nós. Mas este é um passo impossível para o homem natural. É um passo que é longo demais para as nossas pernas naturais. O próprio apóstolo Paulo declara esta realidade sobre si mesmo, quando ele escreve lá em Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei de Deus é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha as palavras de Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o que quero, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 14 a 24. Paulo aqui, ele apresenta a sua realidade, ele diz: eu não consigo, ainda que perceba que a lei é boa, ainda que eu olhe para a lei do Senhor e a veja como espiritual, eu percebo que eu sou carnal, e na minha condição natural, não há bem algum que queira fazer isso. Olha, meus queridos irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, nós agora nos tornamos escravos deste pecado. Por conta da falha de Adão, nós não podemos encontrar a realização na lei, na palavra de Deus, a partir do nosso desejo natural. Não virá este encontro. Será que o salmista não sabia disso? Será que ele é uma espécie especial de crente? Uma casta separada que consegue ter algo que nós não conseguimos? Ou será que ele está desapontado consigo mesmo?
Essas perguntas são inquietantes e essas também são nossas perguntas. Nós ouvimos e falamos: Senhor, mas como? Se aqui está o segredo, se é aqui que eu encontro a felicidade, e se o Senhor revelou, como eu posso alcançar esta felicidade? Mas antes de nós respondermos a esta pergunta, nós precisamos perceber, e eu quero chamar a atenção, porque o salmista faz isso, para mostrar que ele está de fato ciente de onde encontrar a felicidade. Versículos de número 3 e 4, ele vai dizer: não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Devemos fazer a seguinte pergunta: quem não pratica a iniquidade e anda em seus caminhos? Ora, os bem-aventurados. Bem-aventurados os que não praticam a iniquidade e não andam em seus caminhos. A pergunta é: por que, Senhor, que eles são bem-aventurados? Por que eles têm essa jornada feliz? Por que eles encontram essa felicidade? E a resposta vem no versículo 4, porque o próprio Senhor ordenou estes mandamentos para que nós o cumpramos à risca. A ideia é que nós não saiamos desta direção, que nós traçamos esta caminhada de forma retilínea, sem desvios, à risca. O salmista tem certeza disso. E aqui, querido, é a última martelada para fixar a tampa do nosso caixão. É a pá de cal que vai dar fim à possibilidade de que nós, pela nossa realização humana, pela nossa busca, pelo nosso querer natural, possamos alcançar isso. Ah, meus amados, Deus nos deixou a sua palavra, nos revelou a sua vontade, nos apresentou o seu maravilhoso, excelso, extraordinário ser, através da sua palavra. E esta palavra é o único caminho para encontrar a realização, o único caminho para encontrar a verdadeira felicidade. Contudo, não podemos avançar, não de forma natural, não com a nossa força, não com os nossos passos. O que faremos, irmãos? Ó desventurado homem que sou! As palavras do apóstolo Paulo são as minhas palavras. As palavras do apóstolo Paulo são as nossas palavras. As palavras do apóstolo Paulo é a palavra de todo ser humano que, consciente de si mesmo e de sua situação diante do Senhor, percebe totalmente inativo. O salmista sabe disso. Ele não faz parte de uma carta espiritual de supercrentes. Ele não é alguém separado para poder experimentar isso de forma especial. Ele também não está se auto-enganando, se auto-sabotando. Ele não está amenizando a situação desta busca para criar um subterfúgio para si mesmo, para encontrar uma solução meia boca que tente resolver o seu problema. Não, o salmista não está fazendo isso. Ele tem a certeza de que a vontade de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus é o caminho correto, é a direção correta, é a jornada perfeita para uma vida feliz. E ele sabe da sua condição. É por isso que agora, a partir do versículo 5 ao versículo número 8, veja, ele vai passar da afirmação, bem-aventurados os que, para agora uma oração, uma confissão, um clamor, uma intercessão pela graciosa bondade de Deus sobre a sua vida. Veja o que ele diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O salmista apresenta-se diante do Senhor, compreendendo a sua situação, e ele faz a sua súplica: tomara, tomara. A expressão aqui, que é traduzida por esta palavra no português tomara, ele revela um desejo intenso e profundo.
do que aquilo que ele irá falar, daquilo que irá desenrolar a partir de agora, daquilo que ele irá apresentar, seja de fato concretizado, realizado, experimentado. Que os meus passos sejam firmes. Este é o clamor deste salmista. Vejam, meus amados irmãos, o salmista sabe onde encontrar a verdadeira felicidade. Ela está na obediência, na observância, na prática, na vida diária da palavra do Senhor. Mas ele também conhece as suas limitações, porque ele mesmo jamais alcançará tamanha realização pelos seus próprios atos. Ele sabe disso. Porém, entretanto, todavia, ele sabe também que Deus, em sua maravilhosa graça, pode mudar o status da sua vida, de alguém que é rebelde, de alguém que é desobediente para obediente, de alguém que agora passa a ser um observador, um caminhante nesta vereda da realização. Ao ser contemplado pela realidade da palavra, o salmista, ele não se desespera, ele não desiste, antes ele se humilha e ele busca a graça do Senhor. Tudo mais vai se resumir exatamente nesta busca, nesse desejo, nessa entrega completa, total, na dependência da graça de Deus. Tudo agora vai depender exatamente disso. Onde estão os seus feitos? Onde estão as realizações dos salmistas? Todas se desfizeram, todas se desintegraram, nada sobrou, a não ser um clamor diante deste Deus. E o salmista então continua em sua oração: Senhor, se pela tua graça me concederes a dádiva de lhe ser obediente em meu caminho, de ser um observador atento à tua palavra, então não terei do que me envergonhar. E por este motivo, Senhor, eu encontrarei a realização, o objetivo da minha vida final, a plena satisfação. Quando isso acontecer, e se assim o Senhor permitir, não me restará outra coisa a não ser adorá-lo, a não ser glorificá-lo, a não ser render-me ao Senhor, a não ser render-lhe graças. É isso que ele diz, quando ele começa a dizer: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus caminhos, render-te-ei graças com integridade do coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, e cumprirei os teus decretos. Quão profundo e maravilhoso é o pensamento e a intenção do salmista. Mostra alguém que de fato olha para o Senhor de uma forma especial, que ele percebe a sua necessidade de Deus sobre a sua vida. E deixa eu te fazer uma pergunta: você percebe a necessidade de Deus sobre a sua vida? Você percebe que a verdadeira realização está exatamente em encontrar-se com o Senhor e experimentar esse cuidado de Deus sobre a sua vida? Mas a segurança do hoje e do amanhã, ela ainda não está em suas mãos. Quem de nós pode dizer que irá permanecer firme nessa jornada? Quem irá adiante nessa jornada? É por isso então que o salmista ainda exclama: eu cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Não me deixe, não me abandone, não se afaste de mim. Eu sou inteiramente dependente de ti, meu Senhor. Eu necessito da sua graça para ouvir e obedecer. Eu necessito da sua graça para caminhar e observar. Eu necessito da sua graça para permanecer no Senhor. É isso que o salmista está dizendo, é isso que ele está gritando. Novamente nós ouvimos as palavras do apóstolo Paulo na conclusão da sua desventura, quando tudo parece perdido, onde Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Infeliz homem que sou.
Em vez de eu ser uma bem-aventurada, eu sou um desventurado. Eu sou sem uma boa aventura. Eu estou numa caminhada ruim. Eu estou numa vida ruim. Eu estou numa direção ruim. Quem me livrará do corpo desta morte? E eis então que o refugir da graça começa a brilhar sobre a face de Paulo. E então ele vai dizer no versículo 25 do capítulo 7 de Romano: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salmista clama a Deus por graça, e séculos mais tarde, eis a graça encarnada. Jesus é a solução para o dilema da verdadeira felicidade, meus queridos. Jesus é a graça revelada, aplicada e presente para todos aqueles que o buscam, que o procuram. Meus amados irmãos, eu sei que você está numa busca pela realização. Eu sei que você está numa busca pela felicidade, pela verdadeira alegria, mas ela não poderá ser encontrada longe das Sagradas Escrituras. Não poderá ser encontrada longe da profunda e verdadeira entrega de sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo vai dizer para você que a sua felicidade está nos bens que você conquista. O mundo irá dizer para você que a felicidade está nos diplomas que você acumula na sua parede. O mundo vai dizer que a felicidade está talvez na família que você tem idealizado, no esposo, na esposa que você tem idealizado, no filho que você tem idealizado, nos pais que você tem idealizado, nos relacionamentos que você tem idealizado. O mundo irá dizer que a sua satisfação estará no seu prazer egoísta e pecador. Mas você, no final dessa jornada, perceberá que ali não há verdadeira satisfação e realidade. E é provável que você tenha experimentado isso ao longo da sua vida. Ainda que você não tenha alcançado tudo aquilo que você planejou, você vai perceber que na sua caminhada, pequenos passos avançaram, pequenas conquistas foram alcançadas, e você irá perceber que isso não foi suficiente. E você continua nesse ciclo dessa busca, na verdade não numa boa aventura, mas numa desventura, num caminho que não leva à felicidade, mas é um ciclo de destruição, que leva à ruína, que leva ao final da jornada a reconhecer que você não é um bem-aventurado, mas é um desventurado. Somente encontrando Cristo isso poderá se tornar verdade. Ele veio ao mundo para nos proporcionar a libertação do jugo do pecado e nos conduzir para uma maravilhosa vida graciosa, com propósito. Então eu quero convidá-lo a refletir sobre onde você tem buscado a sua realização. Qual tem sido o alvo para você encontrar a sua felicidade? Você tem buscado a realização e a felicidade nos bens? Tem buscado nos relacionamentos? Tem buscado nos prazeres do mundo? Tem buscado na família? Não estará lá. Se não é Cristo e a sua palavra, a sua busca por felicidade e por realização, eu quero convidá-lo a beber desta fonte abundante nesta noite. Eu quero convidá-lo a experimentar isso sobre a sua vida. Quero convidá-lo a se render e a se submeter à palavra do Senhor, para que você comece a experimentar, mas perceba a felicidade, o estado de felicidade, a satisfação, não é um evento único que acontece e pronto, acabou. Ele é uma jornada, por isso bem-aventurado. Por isso uma boa aventura, uma boa caminhada. Enquanto caminhamos sobre esta terra, enquanto caminhamos em direção ao reino celestial, nós vamos vivendo dia após dia e experimentando a graça de Deus se renovando, e experimentando a misericórdia de Deus nos moldando, e experimentando a transformação do Senhor e enchendo a nossa vida de uma alegria indizível, de algo que explode em nosso coração e nos faz louvar e adorar este Senhor, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, os problemas, as dores, os conflitos, o caos deste mundo, porque Deus é quem trabalha em nós, é quem age em nós. É por isso que o salmista, ele afirma:
Bem-aventurados os irrepreensíveis em seu caminho. Você vai dizer, eu não sou irrepreensível, mas Cristo muda a sua jornada. Bem-aventurado os que andam na lei do Senhor. E você vai dizer, mas eu não consigo, Senhor, andar perfeitamente na sua lei, mas Cristo veio para te colocar nesta lei. Bem-aventurado, bem-aventurados os que não praticam a iniquidade e os que andam em seus caminhos. E você diz, Senhor, é tão difícil, mas Cristo pega em suas mãos e o conduz. E quando você estiver extremamente fragilizado, caído, abatido, é Ele quem te carrega nesta jornada feliz. Você quer experimentar isso, querido? Você quer experimentar essa jornada com o Senhor? Você quer experimentar esse cuidado de Deus sobre a sua vida? Então se renda a este Deus. Se lance diante dEle. O abrace, busque-o com intensidade. Experimentando esse cuidado constante e real sobre a sua vida, não num ato único, mas numa vida inteira de devoção a este Senhor. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero convidar você, a despeito de todo o som que está vindo da rua, de tudo que possa atrapalhar esse momento, a poder refletir sobre a sua vida. Faça uma busca sincera e diga para si mesmo o que você precisa que Cristo transforme e mude no seu interior, para que você possa encontrar a verdadeira felicidade do Senhor, para que você possa encontrar a realização plena neste Deus bendito. Pai Santo, Deus amado e soberano, ó Senhor, nós nos aquedamos aos Teus pés como igreja, e buscamos diante do Senhor a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Senhor, hoje o Senhor apresentou a receita da felicidade, o segredo do verdadeiro sucesso, da verdadeira realização. Mas eu confesso, ela é tão longe dos meus passos. Pela minha força natural, pela minha disposição única, jamais poderei alcançá-la. É por isso que aqui estamos, quedados aos Teus pés, clamando por Tua graça e Tua misericórdia. E louvamos ao Senhor, porque foi para isso que Cristo veio, para mudar a nossa realidade e transformar a nossa vida. Chegamos ao final de mais um ano, Senhor. Experimentamos lutas, dificuldades, algumas poucas vitórias, mas a verdade, ó Deus, é que nós não encontramos uma realização plena e satisfatória. E muitos de nós aqui estão planejando um futuro diferente, estão idealizando um amanhã diferente, mas talvez seja um amanhã e um futuro longe do Senhor, que isso não seja verdade. Que a nossa disposição seja para encontrar o Senhor e para experimentar a boa aventura da caminhar na Tua palavra e na Tua lei. Ainda que não sejamos perfeitos, mas pela graça do nosso Senhor, através do ato regenerador, transformador de Cristo, através do perdão sobre os nossos pecados, através de uma dedicação ao Senhor, que nós possamos experimentar esse cuidado constante sobre nós. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.